Olá, caros alunos e alunas, vamos para a nossa quarta aula do curso de História do primeiro ano do ensino médio. Aula de hoje, o Império Romano. Então, nessa aula a gente vai perceber aí a construção do Império Romano. Também vamos tentar identificar a chamada Paz Romana e, obviamente, as suas consequências. Vamos trabalhar com um conceito aí de política do pão e circo. E, para finalizar, contextualizar os fatores que levaram ao fim do Império. Vamos à aula? Beleza, vamos lá, olha só. O que a gente deve relembrar é que no finalzinho da República havia uma série de problemas sociais, uma série de pressão contra o governo, e isso vai levar ao Senado, principalmente, a eleger um chamado tirano. Quem era o tirano? O tirano era uma pessoa que vai ter plenos poderes num determinado momento, nesse momento de crise, para tentar, obviamente, tirar a Roma do buraco. Claro, nesse momento ali, com o fortalecimento dos militares, com o exército ganhando cada vez mais força, era natural que esses tiranos fossem militares, tá? Vão se destacar Caio, o primeiro desses tiranos, e logo depois vem Silas. O último desses tiranos, na verdade, era Silas. Ele acaba entregando o poder ali para Júlio César, que junto com outros dois militares vão formar o primeiro triunvirato, 59 a.C. Então vamos lá. O primeiro triunvirato nós vamos ter quem? Pompeu, um general comandante das tropas do Oriente, o Júlio César, militar líder da campanha da Gália. Gália, só para vocês terem uma noção, é a região onde é hoje a França, tá? E Crasso, um general de origem patrícia que era muito rico. Então esses três vão inicialmente comandar Roma no período chamado de Primeiro Triunvirato. Em 53 a.C., Crasso acaba morrendo e, como era de se esperar, vai acontecer um conflito, uma batalha entre Júlio César e Pompeu. Analisando ali, olha, no PowerPoint, a batalha entre Júlio César e Pompeu. É claro que nessa batalha aí, no final das contas, o Júlio César sai vitorioso e ele acaba centralizando os poderes em Roma. Venceu ali, Júlio César venceu Pompeu e vai ser o primeiro ditador supremo e vitalício. O que o Júlio César vai fazer? Algumas reformas aí com caráter mais popular, outras reformas em benefício dos cavaleiros, dos militares, e o Júlio César vai começar a sofrer muito da oposição feita pelos senadores. Então o Senado vai pressionar muito, principalmente aqueles de origem patrícios, vão pressionar, e isso vai levar a uma conspiração que termina com o assassinato do Júlio César. Um dos braços direitos dele, um cara chamado Brutus, e Cássio, eles vão acabar assassinando o Júlio César. Então, no final das contas, o Júlio César acaba morrendo e, claro, abre espaço para o segundo triunvirato, ali em 44 a.C. E nesse segundo triunvirato, mais uma vez, três comandantes militares vão estar no poder. Marco Antônio, general lá que comandava as tropas do Oriente, o Otávio, que era sobrinho do Júlio César, um sobrinho filho, ele foi criado pelo Júlio César, e o Lépido, tá? O comandante da cavalaria da África. Lá no Oriente, o Marco Antônio ele vai acabar tendo um relacionamento com Cleópatra, rainha do Egito, e desse relacionamento, olha, o coraçãozinho do amor. Então Marco Antônio e Cleópatra juntos vão formar um casal e tudo mais, e claro, vão começar a pleitear o poder. Pensando nisso, Otávio começa a se articular também politicamente, faz um acordo com Lépido e também recebe o apoio do Senado, principalmente por parte dos patrícios. Traçado essas duas linhas aí, é claro, como já era de se esperar, eles vão entrar num conflito, e nesse conflito o Otávio acaba vencendo, tá? Vence o conflito, derruba, mata Marco Antônio. Cleópatra depois acaba, com a morte de Marco Antônio, se suicidando também. E no final das contas o Otávio acaba centralizando o poder. O Otávio vai ser considerado aí o primeiro imperador romano com título
supremo de Augusto, portanto, ele vai ser o imperador Otávio Augusto, certo? Bom, a gente tem aí o período do Alto Império. O Otávio Augusto vai iniciar uma política do fim da expansão romana, certo? O objetivo dele era formar aquilo que ficou conhecido como a paz romana. A gente vai ver mais para o final da aula que essa paz romana vai ter uma consequência muito ruim, vai gerar ao longo de alguns séculos uma crise muito forte que vai acabar com o Império, tá? O Império Romano. Então, ali é uma imagem, tá, que eu coloco para vocês do Imperador Romano, outra imagem ali da força do Império Romano. O Império Romano era um espaço territorial gigantesco, tanto é que o poder era um poder muito grande na mão de uma pessoa só. Então muitos deles acabam enlouquecendo, acabam perdendo a medida da sua sanidade diante de tanto poder. É o caso do Nero, é o caso do Calígula e por aí vai, tantos outros que acabaram se perdendo no meio de tanto poder. Mas a situação ali que Otávio Augusto ele tinha um problema a ser resolvido, que era aquela população pobre que vivia ali em Roma, e cada vez mais estava aumentando essa população pobre, a região próxima ali, não só de Roma, mas de todas as cidades. Muita gente acabava indo para as cidades em busca de alguma coisa, de algum emprego, de alguma forma de sobreviver. E essa população pobre acabou gerando toda uma pressão social que, para tentar amenizar isso, o Otávio Augusto vai utilizar a chamada política do pão e circo, que é uma política até hoje utilizada mundo afora, que é a política de você tentar entregar um mínimo de alimento, um dinheiro para o povo comprar esse alimento e também um entretenimento para a população. Então, na cidade de Roma, era distribuído pão, cereais para a população mais pobre, não só em Roma, mas em outras grandes cidades do Império. Então você tinha ali uma tentativa de acalmar os ânimos daquela população pobre com um mínimo de alimento. E o circo? O circo era incentivo às atrações culturais para entreter aí a população. Então tinham várias atividades culturais, haviam corridas de bigas, e haviam, claro, também aí as atrações no Coliseu. A imagem ali mostra o filme, certo, do Gladiador, um trecho desse filme do Gladiador. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula para os alunos poderem ver um trecho dessa luta ali no Coliseu dos Gladiadores. E agora uma outras imagens também vinculado aí à luta dos gladiadores. A população acabava vendo aquilo ali e assim, acabava se entretendo. Tem a primeira imagem que eu coloco lá do filme Gladiador, quando o gladiador chega ao Coliseu, ele olha assim ao redor, toda aquela população e tudo mais. Parece, você observa ali na imagem, é a nítida impressão de um estádio de futebol. É a ideia da população mais pobre ter acesso àquele entretenimento e tentar um pouco amenizar a sua tristeza e também ficar um pouco menos revoltada. É uma atitude bem interessante promovida ali pelo imperador romano. E é claro, a política das lutas de gladiadores não começa com Otávio Augusto, mas ele vai colocar isso em prática, ele vai colocar mais dinheiro, vai aumentar essas lutas por todo o Império e, claro, se concentrava na capital, em Roma. Mas, como eu já disse, a ideia da paz romana vai levar a longo prazo a uma crise do Império, tá? A paz leva à diminuição de escravos, somando-se aos altos gastos do Estado, leva a um aumento do preço dos produtos. Então a gente vai observar algumas coisas. Se por um lado eu tenho a paz, eu paro de expandir, eu paro de dominar outras regiões, logo eu vou parar de ter um número acentuado de escravos chegando às principais cidades. Com a diminuição dos escravos, há uma tendência que o valor, o preço do produto, de todos os produtos, tende a aumentar. Mesmo com uma crise aí, de aumento do preço de produtos, uma inflação cada vez mais alta, os gastos com o Estado, os gastos para manter todo aquele aparato do imperador romano continuam muito elevados. Isso só vai aprofundando cada vez mais a crise. Então a gente tem ali a observação dos gastos, das suntuosas festas e tudo mais que ocorria lá
centro do imperador romano, do Império Romano. Enquanto isso, a grande parte da população vivendo ali na miséria, passando necessidades e tudo mais, e o preço de todas as coisas ficando cada vez mais cara. Uma sequência meio que óbvia disso vai ser uma certa diminuição no investimento dos militares, e isso acaba, no final das contas, deixando as fronteiras um pouco mais desprotegidas. Então, isso vai abrir espaço para daqui a pouco eu vou falar sobre as invasões bárbaras. Então, é nessa brecha aí que começa a ter as invasões bárbaras. A crise ela vai se acentuando até que em 284, já na era cristã, o imperador Diocleciano ele vai dividir o império em dois, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, na busca por uma melhor administração. A administração é essa administração da crise. Então, nesse momento ali, Roma já tinha a cidade, né, de Roma já estava passando por uma crise muito grande. Quando Diocleciano vai dividir o império, a capital do Império Romano do Oriente vai passar a ser a cidade de Constantinopla, tá, em homenagem aí a Constantino, que era a cidade de Bizâncio lá atrás. Então, ela passa a ser Constantinopla. E só para a gente pontuar, Constantinopla é hoje a cidade de Istambul, lá na Turquia, capital da Turquia hoje. Tá? Então, em 333, o imperador romano mudou a capital para Bizâncio, para vocês perceberem que a situação no Ocidente estava tão forte que foi necessário aí levar a capital, a sede do império, para Bizâncio. A gente vai, um pouquinho mais para frente, a gente vai perceber que vai chegar ao fim do Império Romano, mas é o fim do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, tá? O Império Romano aí, com Constantinopla como a capital, ele vai perdurar até o século XV, até por volta de 1492, onde você tem ali a queda do Império Romano do Oriente. E uma característica aí do fim do Império Romano, tá, vão ser as invasões bárbaras. A primeira a gente precisa delimitar quem eram esses bárbaros. Os romanos chamavam de bárbaros, ou seja, de sem cultura, todos os povos de fora do Império. É claro, o Império Romano era muito grandioso, eles vão considerar que eles são o máximo, o suprassumo de toda a cultura, e fora do Império Romano não tem cultura. Portanto, qualquer povo que não estava sob o domínio do Império Romano eram chamados de bárbaros. Então, essas invasões elas começam a ser, aos poucos, eles começam a chegar, esses povos, diversos povos, principalmente aí vindos do norte da Europa, eles começam a invadir aos poucos e vão percebendo que há uma certa fragilidade aí das cidades, uma fragilidade do exército romano, eles vão ocupando os espaços, certo? Então você vai ter dos mais variados povos, claro que a gente sempre destaca aí alguns, um dos principais aí são os hunos, então tem uma imagem aí dos povos bárbaros invadindo. Então essas invasões vai culminar com o fim do Império Romano. Então, com as invasões bárbaras, muitas pessoas já começavam a sair das cidades e tentar buscar uma segurança de volta no campo, principalmente aqueles de origem patrícia, aqueles que tinham terra, que tinham condições de voltar para o campo, e começam a trazer algumas guarnições de soldados e pessoas também dispostas a trabalhar a volta chamada a construção aí da ideia do colonato, certo? Eles criarem uma espécie ali de colônia no interior do Império Romano para tentar ter mais segurança em meio às invasões bárbaras. E a gente vai chegar até o ponto de 476, já da era cristã, com o imperador Rômulo Augusto sendo deposto, ele caindo, e o fim por completo do Império Romano, beleza? Então, agora acabou, obrigado por assistirem a minha aula, até semana que vem, valeu!